Por que Simão Curtidor? Porque ele trabalhava com couro, com cortiço. Era muito comum você dar um sobrenome ou um codinome para alguém pela profissão que ele exercia. Mas essa cidade também, para nós como cristãos, ela é muito importante em outros aspectos. O apóstolo Paulo esteve preso aqui pelo menos por 2 anos. E neste lugar aqui, foi um dos lugares, aliás, o segundo lugar em que Paulo conta a sua experiência no caminho de Damasco. Paulo não era dado a falar muito dele. Ele conta o seu testemunho. Nós temos o testemunho de Paulo escrito por Lucas, quando Lucas escreve o testemunho de Paulo. Depois Paulo conta o que aconteceu com ele na igreja em Jerusalém, ou para os irmãos de Jerusalém, para justificar sua experiência de fé. E aqui, neste anfiteatro, Paulo conta a sua experiência com Deus no caminho de Damasco. Ele fica preso aqui por mais ou menos 2 anos, um pouco mais de 2 anos, uns dizem 3, nessa faixa de 2 a 3 anos. E era neste lugar que Paulo era trazido da masmorra e colocado aqui como um palhaço de circo. Lembra quando o apóstolo Paulo diz que muitos pregam o evangelho para atingi-lo, para machucá-lo, para feri-lo, outros para se vangloriar, outros... Então trazer Paulo para este lugar, para o imperador, era trazer uma atração para o povo, enquanto Paulo falava. Mas Paulo discerne que, na realidade, ele está tendo uma oportunidade de pregar o evangelho de Jesus Cristo. Aleluia! Né? E isso é tremendo da parte de Paulo. E ele é trazido aqui várias vezes, enquanto o povo está esperando uma distração, né? Um momento para dar risada, Paulo aproveita para pregar o evangelho aqui neste lugar. Então você está num lugar muito significativo. E até hoje, né, esse lugar é importante, porque, como vocês viram, isso aqui está em pleno funcionamento. E tem uma coisa, um artista aqui, para chegar ao ponto de fazer um show aqui, é porque ele está no auge do sucesso. Não é, Joel? Isso aqui é o ápice. O cara fez um show no anfiteatro de Cesareia, é o cara. Então isso aqui não é qualquer um que faz um show aqui. Então é um lugar muito importante. Mas, continuando a leitura. E agora você está num lugar importante também, pastor. Amém. Continuando a leitura de Atos capítulo 10, eu parei no versículo 23 e aqui a gente continua o versículo 24. No dia imediato chegaram a Cesareia. Diga eu também. Eu também. Não, diga de novo, nem todo mundo diga eu também. Eu também. Pronto, chegou a Cesareia. Pronto. E olha que lá demorou, capítulo 10, versículo 24. E olha que eles demoraram um dia, a gente demorou algumas horas, né? Nem 1 hora, alguns minutos. No dia imediato chegaram a Cesareia e Cornélio os estava esperando, tendo já convidado seus parentes e amigos mais íntimos. Olha que coisa tremenda, porque a experiência era só para ele, mas ele não se conteve, já juntou um monte de parente, de amigo, de vizinho, e já quando Pedro chega esperando ter uma conversa, porque imaginem, eu quero que vocês se imaginem no nível de libertação do apóstolo Pedro. Para Pedro, ele traz 7 testemunhas de lá de Jope, de irmãos, para dizer, olha, vamos comigo. E vocês já vão entender por quê. E ele está achando que ele vai ter uma experiência, ele com uma pessoa. Ok, eu vou na casa de um centurião, conversa de homem, só... Quando ele chega, tá igual aqui. Imagina, Pedro já tremeu. Misericórdia, tô lascado. Tô na roça agora com um negócio desse. Aí aconteceu que entrando, versículo 24, assim, Cornélio estava esperando, tendo já convidado os seus parentes e amigos mais íntimos. E aconteceu que entrando Pedro, saiu Cornélio a recebê-los e prostrando-se a seus pés, o adorou. Que coisinha linda o bichinho, era romano, gente, adorava tudo. Quando um anjo mandou buscar Pedro, ele disse, eu vou receber como esse homem? Vou adorar. Vou de joelho nos pés de Pedro, né? Mas Pedro levantou dizendo, levanta-te, e que também eu sou um homem como tu. Aleluia! Amém. Ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás glória. Aleluia! Diga glória a Deus por isso. Glória a Deus! E falando com ele, entrou e achou muitos que ali se haviam ajuntado. Disse-lhes, vós... Agora, olha a tristeza da religião. Olha a pregação de Pedro. Gente, olha que tristeza. Falando com eles, entrou e achou ali muita gente juntando, disse-lhe, vós bem sabeis que não é lícito a um varão judeu juntar-se ou chegar-se a estrangeiros. Quando eu leio isso, eu digo, se eu fosse Cornélio, dizia, então vá-se embora. Não é lícito um judeu como eu entrar na casa de alguém como tu. Olha só que horror. Mas Deus mostrou-me
que a nenhum homem chamem comum ou imundo. Aleluia. Aleluia. Pedro começou a discernir a experiência que ele tinha tido lá em Jope. Opa! Então não era que Deus estava falando de comida, não. Deus estava falando era de gentio. Olha o discernimento. Olha o discernimento. Pelo que, sendo chamado, vim sem contradizer. Pergunto, pois, por que razão mandaste chamar-me? O que é que vocês querem? E disse Cornélio: há 4 dias estava eu em jejum até esta hora, orando em minha casa, a hora 9. E eis que diante de mim se apresentou um varão com vestes resplandecentes e disse: Cornélio, a tua oração foi ouvida, e as tuas esmolas estão em memória diante de Deus. Envia, pois, a Jope, e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. Este está em casa de Simão Curtidor, junto do mar, e ele vindo te falará. E logo mandei chamar-te, e bem fizeste em vir. Agora, pois, estamos todos presentes diante de Deus, para ouvir tudo quanto por Deus te é mandado. Aleluia. Irmãos, eu tenho certeza que existem milhares de Cornélios por aí. Existem tantos Cornélios com um coração sedento de ouvir a palavra do Senhor. Existem tantos Cornélios dizendo: eu estou aqui, fale o que Deus mandou falar. Fale de Deus para mim. Anuncie de Deus para mim. E abrindo Pedro a boca disse: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Diga: Deus não faz acepção de pessoas. Deus não faz acepção de pessoas. Oh, irmãos, como nós precisamos ter essa experiência. Deus não faz acepção de pessoas, mas que lhe é agradável aquele que em qualquer nação o teme e faz o que é justo. A palavra que ele enviou aos filhos de Israel, anunciando a paz por Jesus Cristo, este é o Senhor de todos. Esta palavra vós bem sabeis. Veio por toda a Judéia, começando pela Galiléia, depois do batismo que João pregou. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. E nós somos testemunhas de todas as coisas que fez, tanto na terra da Judéia como em Jerusalém, ao qual mataram pendurando no madeiro. A este ressuscitou Deus ao 3º dia e fez que se manifestasse, não a todo o povo, mas a testemunhas que Deus antes ordenara, a nós que comemos e bebemos juntamente com ele, depois que ressuscitou dos mortos. E nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é o que por Deus foi constituído juiz dos vivos e dos mortos. A este dão testemunho todos os profetas de que todos os que nele crerem receberão o perdão dos pecados pelo seu nome. E dizendo Pedro ainda estas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. Aleluia! E os fiéis que eram da circuncisão, os judeus que vieram com Pedro, todos quantos tinham vindo com Pedro, maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo se manifestasse também sobre os gentios, porque os ouviam falar em línguas e magnificar a Deus. Respondeu então Pedro: pode alguém porventura recusar a água para que não sejam batizados estes que também receberam como nós o Espírito Santo? E mandou que fossem batizados em nome do Senhor. Então rogaram-lhe que ficasse com eles por alguns dias. Aleluia! Esta é a experiência de Cesareia. Veja, primeira coisa que Deus está aqui arrebentando. Deus está tratando com Pedro. Deus está quebrando uma estrutura religiosa na vida de Pedro, mostrando para Pedro que ele não pode considerar impuro nem imundo aquilo que pela cruz do Calvário Jesus Cristo purificou. Pedro tem uma experiência sobrenatural, um êxtase de sentidos lá em Jope. Quando ele vem para cá, ele discerne aquilo que ele entendeu. Deus não estava falando de animais, Deus não estava falando de comida, Deus estava falando de homens e mulheres sedentos pela palavra, que até então para Pedro eram imundos e impuros. Mas Pedro disse: eu entendi que para Deus ninguém é imundo, para Deus ninguém é impuro, mas todos são alvos do Evangelho. E Pedro prega a palavra, Pedro começa a anunciar a palavra, Pedro começa a mostrar que tudo que Deus havia prometido desde os profetas se materializa em Jesus Cristo de Nazaré. Ele fala da morte. Veja, irmãos, o coração da pregação do apóstolo Pedro é o cumprimento da profecia, a morte, sepultura e ressurreição de Jesus
Jesus Cristo. E quando esta mensagem é pregada, não pode ter outra coisa. A Bíblia diz que o Espírito Santo interrompe a pregação de Pedro e todos são cheios do Espírito, começam a falar em línguas e os irmãos judeus ficam tudo maravilhados. Meu Deus, não apenas a salvação, mas o enchimento do Espírito Santo é para os gentios? Sim, é para todos aqueles que eram considerados impuros. Aleluia. Irmãos, eu profetizo em nome de Jesus, Amém. que a nossa geração vai ter grandes Amém. surpresas neste dia. Aleluia. Nós veremos o poder de Deus invadindo Sim. o coração de pessoas que nós Glória a achávamos Deus. que eram imundas, que eram Amém. impuras, que eram indignas do Evangelho. É E de verdade. repente nós vamos ficar assim, ó. Meu Deus, como é que pode? glória. Até ontem era uma prostituta, até ontem era um travesti, até ontem estava vendendo droga e agora está pregando cheio do poder do Espírito Amém. Santo. Não há impuro nem imundo para o Senhor. Aleluia. Ele derrama do seu Espírito sobre toda a carne. Amém. E Pedro diz, e agora? Se Deus batizou ele no Espírito Santo, eu posso negar a eles a água do batismo? Foi, batizou todo mundo. Isso deu um problema sério, viu, na igreja de Jerusalém. Mas abriu uma porta tremenda para a pregação do Evangelho. Você está neste lugar onde isso aconteceu. Aqui começou a pregação ao mundo gentil. E nós estamos aqui hoje dizendo, nós somos a geração que vai dar continuidade àquilo que Pedro começou neste lugar. Amém, irmãos? Amém. Nós somos a geração que vai para a casa dos Cornélios desta terra. Nós somos a geração que vai sair daqui para visitar os Cornélios e dizer, olha, estou aqui, o que é que você quer saber? E eles vão olhar e vão dizer, me fale de Deus. E você vai pregar Jesus Cristo e este crucificado. Você não vai julgar, você vai dizer, olha, você... E ele vai se sentir, muitos vão chegar se sentindo imundo, se sentindo impuro. E você vai dizer o que você aprendeu aqui. Não se considere imundo, não se considere impuro, porque o Senhor na cruz do Calvário já te purificou. Simplesmente aceite esta purificação sobre a sua vida. Amém? Amém. Amém. Que neste Amém. dia e que nesta caravana seja despertado no seu coração a verdadeira mensagem do Evangelho. Que você possa se ver como um Pedro, mas também como um Cornélio. Aqui nós somos Pedro e nós somos Cornélio, não é verdade? Aqui nós somos os enviados, mas nós também temos a consciência que nós somos os receptores da mensagem salvadora. Um dia Pedro entrou na nossa vida, não é? Um dia Pedro chegou até nós. Nós estávamos nos considerando imundo, impuro, e ali nós descobrimos, Ele me purificou, Ele já me salvou, eu sou o que Deus planejou que eu seja. Amém. Pai querido, aqui de César.